nós possamos ser, a Igreja do Nazareno aqui de Olinda, um exemplo para sua família, sua esposa, ser um homem transformado no seu lar, porque assim tu lá vence. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada lar aqui representado, cada família, Senhor, aqui nesta noite. Que o Senhor possa falar profundamente no coração de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando esta igreja. Em nome de Jesus, hoje é dia de festa, não só aqui, mas no céu está tendo uma festa muito grande também. E vamos começar a festa em nome de Jesus. Eu queria só deixar um versículo da palavra de Deus. É em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15. Diz assim, especialmente para os homens: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade não é só decorar, é viver. É viver. Viver a palavra. Seja exemplo dos seus lares. Seja exemplo. Que Deus nos abençoe. E vamos à festa em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos vieram andando do Senhor? Quantos vieram aqui louvar o nome do Senhor? Esse momento você e Deus, que da sua boca saiam novas canções ao Senhor. Canções não necessariamente com músicos, com alguém ministrando, mas palavras de adoração ao Senhor. Você pode levantar nesse momento palavras de adoração ao Senhor. Você pode nesse momento dizer ao Senhor quanto você o ama. Deus, nós estamos aqui neste momento, Deus, para declarar o nosso amor por Ti. Então você pode declarar comigo: grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
No céu existem anjos que adoram o Senhor todo o tempo. Mas eu gosto de imaginar que quando eu me entrego ao Senhor em adoração, Ele pede para que os céus se calem, para que Ele possa ouvir a minha voz. E eu sei que enquanto eu adoro, o Senhor vai me tocando. Eu sei que enquanto eu adoro, o Senhor está cuidando do que eu preciso. Eu sei que enquanto eu adoro, o Senhor vai cuidando das minhas feridas. E eu tenho certeza que Ele foi assim que Ele faz com você. O Senhor nessa noite pediu os céus que se calem, porque Ele viu que nesse lugar existem adoradores, existem corações quebrantados que querem louvar e agradecer ao nome dEle, independente do que esteja passando. Abra tua boca essa noite. Para te adorar. Declare isso para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Encontre em nós, Senhor, verdadeiros adoradores. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Mais uma vez, o Senhor, para te adorar eu vivo, para te adorar. Eu sei que nesse momento muitas coisas devem estar passando aqui na tua cabeça, mas agora você vai dizer com toda a tua força, porque o amor de Deus vai invadir o seu coração. O amor de Deus vai invadir o teu ser, querido. E o teu problema, você vai dizer para Ele, querido, problema, eu estou aqui para adorar o nome do Senhor. Declare isso. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Receba como incenso suave. Receba, Senhor, como um perfume lançado aos teus pés. Receba a nossa oração, Senhor. E é por isso que nessa noite, ó Pai, nós queremos nos consagrar ao Senhor. Aleluia. Continue orando, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Santo, 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 Deus responsável, tudo que sou, de grandes louvores transporta o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras.
Senhor supre as nossas necessidades, ó Deus. Que o Senhor é a nossa provisão, ó Pai. E nós queremos declarar que o Senhor é a nossa provisão.
Graça e paz. Amém, igreja? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. A presença do Espírito Santo está no nosso meio. A igreja pode se assentar. Eu vou pedir que acendam as luzes, por favor. Amado, nesse momento, eu sempre costumo dizer que ele permanece sendo de suma importância para a igreja. É o momento que nós iremos ofertar e dizimar ao Senhor, entregar aquilo que pertence a Ele e ofertar. E essa igreja, eu agradeço aqui a Deus pela vida dos membros dessa igreja, porque essa igreja já entendeu esse propósito. E essa igreja tem vivido dentro desse propósito, tem sido beneficiada pelo próprio Deus, que é o dono do ouro e da prata, mediante a este compromisso. Então nós somos felizes, porque a igreja tem entendido isso. E nós precisamos continuamente, neste momento, dentro do culto ao Senhor, colocar também esse momento para que a igreja possa ofertar, para que a igreja possa dizimar. Aqui nós usamos a salva, tem alguns lugares, algumas igrejas que usam o gasofilácio para que a igreja possa vir e colocar dentro do gasofilácio. Mas enfim, o que importa é nós continuarmos entendendo esse propósito que Deus colocou para nossas vidas. Eu quero compartilhar um texto bastante conhecido, mas é sempre bom nós lermos, que está lá em Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, a partir do versículo 6, diz aqui assim, ó, Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim, ó, porque eu, o Senhor, olha quem está falando, hein? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Olha só o que ele está falando aí. Tornai para mim aquilo que é meu, e ele falando, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Há aqui uma interrogação. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então aqui está declarando no que diz respeito à palavra, o que estão roubando? Aqueles que não ofertam, aqueles que não dizimam. É justamente isso, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Então, como quebrar essa maldição? Olha o que a Bíblia nos orienta e nos ensina e como que nós devemos proceder. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? O nosso Deus, o Altíssimo, Ele nos orienta, ou seja, Ele repreende o devorador, Ele detona qualquer atitude devoradora sobre a minha, sobre a sua vida, quando nós somos obedientes no que diz as ofertas e o dízimo. Você pode ficar sentado, eu vou estar orando pela sua vida depois. As obreiras vão estar passando, amém? Senhor, nós somos muito gratos, Pai, porque nós temos de Ti como devemos proceder, mediante, Senhor, a oferta e aos dízimos, Senhor. E Pai, muito obrigado, porque quando nós procedemos conforme a Tua ordem, Senhor, nós sabemos que existe uma palavra em favor de cada um de nós. E como, Pai, nós temos entendido de que essa igreja tem aprendido e tem vivido, Senhor, este procedimento, nós temos sido abençoados por Ti. E todas as maldições têm sido quebradas, Pai. Porque, Pai, o devorador não tem, Senhor, se infiltrado em nossas vidas. E qualquer atitude que ele tem tido contra nossas vidas, Pai, já tem sido repreendido pela Tua palavra. Então, Pai, muito obrigado, Senhor. E assim nós continuamos te agradecendo, em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente adorar o nome do Senhor? Amém. O Senhor é
nossa general. Pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Aleluia. Podemos levantar, irmãos. Podemos sentar. Que noite maravilhosa de adoração, de louvor. Como é bom ver o sorriso dos irmãos, o sorriso do Xandão, o sorriso de todos vocês. É muito bom. E hoje, em especial, momento em que os homens dessa casa também concluíram uma etapa tão bonita de crescimento, conhecimento bíblico, que é o curso que fizeram Homens segundo o Coração de Deus. E a gente fica muito feliz, homens se aproximando de Deus, homens louvando ao Senhor. Muito bom a gente saber que existem homens procurando viver mais próximo de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá, queridos? Em nome de Jesus, Deus possa honrá-los. E vocês continuem, não parem, porque Deus tem chamado vocês. Eu não acredito que vocês estão aqui por estar. Ninguém fica na presença de Deus simplesmente por ficar. Nós chegamos na presença de Deus porque Deus tem um propósito. Deus tem uma missão para as nossas vidas. Eu sempre tive um pensamento baseado no Salmo 139, que ninguém vem para esse mundo físico, terreno, nessa linha, para viver por viver. Nós viemos para uma missão. Nós
viemos para um propósito. Saiba disso. Você não está aqui simplesmente para viver uma vida que não seja aquilo que Deus tem já planejado para você. E você vai encontrar. Estava pensando que ele ia falar hoje para esses irmãos, para nós. E o Senhor me levou lá em João capítulo 13. Fala um momento especial, quando Jesus estava preparando seus discípulos, porque seria a última noite que Jesus estaria com eles, antes da entrega nas mãos dos pecadores, e a partir dali se formaria um cenário de colocar em prática aquilo que eles aprenderam com Jesus, que era o discipulado, os ensinamentos, sair do campo teórico para vivenciar, para praticar. E eu pensei a respeito disso, porque aqui tem tantos ensinamentos, como Deus quer falar conosco, quer falar com vocês, o propósito que Ele tem para vocês. Eu quero ler o Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler até o versículo que a gente puder. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar você, não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos. Isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Amém. Feche seus olhos. Senhor, abra-lhes o entendimento, porque nada da tua palavra é em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem uma direção. E eu quero nessa noite que essa palavra possa chegar ao entendimento e à capacitação dessa pessoa conseguir ouvir e assimilar a tua palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, você conhecer Jesus não significa que você não pode falhar. Você conhecer Jesus não significa que você não possa errar. Você conhecer Jesus não significa que você não venha a ser dominado por um sentimento contrário àquilo que Ele quer. Eu quero dizer que isso não deveria acontecer, mas acontece. Isso não deveria ocorrer, mas ocorre.
Mas isso não nos impede de sermos cada vez mais tocados e purificados. Quando uma pessoa tem o conhecimento da palavra, recebeu a salvação, ela pode ter todos os problemas da vida, que é muito comum, os problemas nos cercarem, e isso afetar a nossa vida emocional, vida espiritual, mas isso não significa que você precisa ser salvo de novo por uma coisa que você já foi. Eu quero dizer que Jesus estava ensinando os discípulos a respeito daquele momento que ele estava lavando os pés. Pelo menos 2 lições a gente aprende. A primeira é que aquele que estava limpo não precisava mais ser levado ao banho completamente, por metáfora. Se você já foi limpo, você agora precisa manter essa purificação, essa condição de estar limpo. E quando Jesus pegou a primeira lição que a gente aprende nesse momento, ele está ensinando a respeito daquilo que pode nos atingir direto e indiretamente. O mundo nada tem para nos proporcionar. O mundo está cheio de torpeza, está cheio de coisas erradas. Nós temos um lamaçal de ideias errôneas no mundo. O pecado está todo aí no mundo. E Jesus está falando para os seus discípulos justamente isso. Vocês estão no mundo, vocês estão salvos, limpos, mas há necessidade da purificação, da limpeza. Porque a cada momento nós somos atingidos de uma forma ou de outra para vivermos uma vida que peça cada vez mais o desejo e a vontade do mundo ser algo comitantemente na vida do crente. Nós temos diante de Deus essa consciência. Era isso que Jesus estava falando a respeito do lava-pés. Vocês já estão limpos pela palavra. Agora o que é necessário é manter essa purificação. Para onde vão os seus pés? Para onde vão as suas mentes? Qual é o ambiente que domina e ali pode tirar o desejo e a vontade de Deus da sua vida? É justamente disso, homens usados por Deus. A cada dia nós temos sentido um estreitamento do mundo sobre vocês. Porque não foi fácil e nunca será fácil. Olha, pense o que Jesus estava fazendo aqui com seus discípulos. Depois de 3 anos de trabalho com aqueles homens, Deus havia escolhido aqueles homens. Deus havia chamado aqueles homens. E Jesus jamais queria perdê-los, sabendo que o mundo está aí para devorar, para colocar todo o veneno mortal e dilacerar a vida e tirar vocês da presença dele. Foi assim que Jesus falou: olha, vocês já estão limpos, mas há necessidade de purificar. E a purificação aqui é no sentido espiritual. A purificação aqui não é no sentido de lavar os pés, mas saber permanentemente que vocês são de Deus, que o mundo tenta devorar vocês. Não pense vocês que o inimigo está trabalhando sem interesse em vocês. Ele quer atrair vocês, quer tirar vocês do caminho do Senhor. Quer colocar toda a inflamação e toda espécie de desejo carnal e de coisas ruins para tirar vocês da onde vocês foram gerados. E nós temos que ter cuidado com isso, porque o esfriamento espiritual não é uma coisa que se dá de uma hora para outra, não. Vai acontecendo paulatinamente, lentamente.
É a falta de interesse aqui, a falta de interesse ali, e tira a pessoa que está envolvida com os trabalhos de Deus, com as coisas espirituais, e a faz que qualquer coisa serve de barreira, serve para impedir a pessoa de continuar. Vocês acham que nós estamos aqui nesse domingo porque estamos purificando as nossas vidas, lavando os nossos pés, não no sentido literal, mas no sentido espiritual, metafórico. Porque o mundo toda semana tenta nos atachar e tenta roubar aquilo que Deus tem nos dado. E essa é uma grande razão para entendermos porque devemos estar aqui na igreja, na escola dominical, nos cultos, nos consagrando em oração, estarmos com nossas vidas santas, porque precisamos de purificar as nossas vidas, purificar os nossos corações. E não tem sido fácil. A primeira lição que Jesus falou foi justamente isso. Olha, não se ensoberbeça. Não pense que você não precise dessa forma de relacionamento espiritual com Deus. Não tem sido fácil, irmãos. Porque a cada dia a fúria do inimigo é grande. E principalmente contra os homens. Porque deles é que Deus, na sua forma criacionista, trouxe a revelação da sua imagem e da sua semelhança. Não existe aqui uma questão de melhor ou pior, mas hierarquicamente, Deus criou o homem primeiro que a mulher. Deus se revelou ao homem primeiro que a mulher. Isso pode ser até motivo de debate quando você chegar nos céus. Qual o fundamento disso? Mas aqui não tem nenhuma ideia machista, tem uma ideia de soberania de Deus, a vontade de Deus se realiza como Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Existem discussões tão sem qualquer valia a respeito de que ministérios de mulheres não são reconhecidos. É coisa brejeira e coisa sem fundamento. Até parece que Deus, quando olha do alto para a terra, Ele está do alto olhando para a terra, Ele está olhando o sexo, Ele está olhando adoradores. Deus chamou vocês. Vocês não estão aqui porque vocês querem. Vocês estão aqui porque é a vontade de Deus. E não pense que Deus não zela por você, como Jesus zelou pelos seus discípulos quando estava ali. Ele pegou a bacia naquela sala e se arriou, colocou a toalha entre as pernas e começou a lavar e a secar os pés de seus discípulos. Então Pedro falou: Senhor, como é que pode tu, sendo o Deus Todo-Poderoso, que ressuscitaste, curaste, fizeste milagres, mostrou a sua autoridade pregando, as multidões, elas se entram na tua presença em conglomeração para te ouvir. Como tu podes agora estar lavando os nossos pés? É uma das coisas que Jesus também quis deixar muito firme na mente dos seus discípulos. Cuidado com a vaidade. Cuidado com o eu sou, eu que faço. Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos porque queria ensiná-los a viverem em humildade, simplicidade. O que foge disso vem a manifestação egocêntrica, humana, que deteriora qualquer tipo de trabalho.
Quando você não tem humildade, você não é subserviente, você não atende, você não respeita. Quando você não tem humildade, você não consegue obedecer. E Jesus estava demonstrando justamente isso, lavando os pés dos seus discípulos, mostrando que no reino de Deus os valores são invertidos. Aquele que é maior é o que serve. É o que diz: Senhor, pode contar comigo. Que não está procurando glamour, nem exaltação, não está procurando ser sediado, ser procurado. Eu fico realmente preocupado com o que está acontecendo com a igreja do eterno Deus. Porque hoje a gente vê como as pessoas comercializaram a palavra de Deus, como as coisas estão tomando um rumo, porque as pessoas, elas receberam um dom, receberam uma unção, uma capacitação, mas isso nada é dela, é de Deus. É Deus quem dá. E a gente vê que os valores hoje vai assim: eu só posso ir na sua igreja se você pagar o meu cachê. Só vou cantar se você pagar o meu cachê. Eu só vou pregar se você pagar o meu cachê. E nós estamos aqui vendo dentro da própria igreja, debaixo dos nossos narizes, o que está acontecendo. Em vez do Evangelho ser um exemplo de padrão para os fiéis, no ato, no procedimento, nas ações, e a gente vê tantas coisas sendo empacotadas com o nome de Deus e colocando e taxando valores e importâncias exorbitantes para envergonhar o Evangelho. Seja o que for o que Deus deu para vocês, o que vocês têm para fazer. E ainda volto também a pensar que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas que nada são desse mundo, para justamente frustrar as que são e as que têm a prepotência de ser. Deus escolheu vocês para fazer a obra. Sejam humildes. Abra os vossos corações. Nós estamos vivendo hoje numa visão aonde Ele tem que crescer e nós diminuir. Isso só vai acontecer com aproximação. João capítulo 13, versículo 23, fala a respeito disso. Existia um discípulo que estava mais próximo de Jesus. E ele necessitava reclinar a sua cabeça nos ombros de Jesus. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. De outra tradução diz que ele reclinava a sua cabeça e era acolhido por Jesus. O texto não diz, mas a gente sabe que essa figura é de João. Essa aproximação com Jesus é a coisa mais importante na vida do servo de Deus, da serva de Deus. Eu acredito que o nome de João não está aí justamente para que não houvesse nenhuma promoção vaidosa, jactanciosa, orgulhosa do nome dele. Mas cada vez mais, quando nós nos aproximamos de Jesus, mais o nosso nome desaparece. Mas Ele aparece em nossas vidas. Deus chamou vocês. O mundo não pode dar nada a não ser pecado, vaidade, tudo aquilo que vai contra a lei do Senhor. E eu quero deixar essa palavra para vocês, que vocês foram chamados e estão guardados por Deus, mas não pense que as coisas serão fáceis, porque logo após essa reunião que Jesus teve com os seus discípulos, a Bíblia diz que os discípulos, eles se espalharam. Claro que depois foram reunidos.
Mas eu quero dizer que a unidade dentro desse processo, ela se faz tão oportuna que, às vezes, nós pensamos que Deus não está na direção. E quando Jesus foi sepultado, eles foram pescar, outros voltaram às suas atividades normais e esqueceram que Jesus havia dito: em 3 dias eu ressuscitarei. E nós estamos dentro desse processo. Há uma forma de tratar as coisas de Deus, e a primeira coisa que o inimigo faz é tentar fazer com que sejamos espalhados, para que a força da unidade seja desperdiçada, a energia seja realmente escoada, não haja mais uma forma de um bloco único para trabalhar. E essa mensagem eu quero deixar para vocês. A mensagem de que Deus escolheu vocês. E por mais que as lutas vierem, permaneçam juntos. Hoje, isso que está acontecendo aqui é uma raridade. Homens de Deus, santos, consagrados, com o propósito de servir a Deus. Homens sem vaidade, sem orgulho, homens humildes. Aprendam como Jesus fez com seus discípulos. O maior é aquele que serve, é aquele que ama fazer como se estivesse fazendo para Deus. Servir de coração. Amar a Deus de coração. Eu acho que muitas coisas que têm acontecido nas mudanças sociais e essas transformações que têm afetado esse mundo globalizado é falta de referência. O mundo está perdendo referência. Por isso que está globalizado. Quando se globaliza, não existe uma referência. E nós precisamos ser referência. Sal da terra, luz do mundo. A nossa fala, as nossas ações não podem ser evasivas. Tem que ter princípio, fundamento, estrutura bíblica, comunhão com Deus, porque vai faltar referência para casa, para a igreja, vai faltar referência no trabalho. Nós não podemos ser Maria vai com as outras, irmãos. Desculpa a expressão chula, mas precisamos agir com o princípio da palavra. É muito triste ver o que está acontecendo hoje, isso não só como referência para a liderança da igreja, mas no mundo dos negócios, no mundo também onde a sociedade está se perdendo, a família está se perdendo, a gente não vê mais aquelas matrizes espirituais, emocionais, estrutura física dentro de casa e nos negócios. Falta de referência. Hoje as pessoas perguntam assim: você conhece alguém que faça isso? Você conhece alguém que faça aquilo? E hoje é até difícil a gente poder direcionar alguém. A gente diz: não, pode levar aquele irmão, pode levar aquele fulano, porque a gente tem medo. Sabe por quê? Não temos mais referência. Jesus estava tratando esses discípulos para que eles fossem referência para um mover que viria após a sua ressurreição. Irmãos, começou com os 12, depois a igreja foi crescendo, porque aqueles 12 permaneceram no processo da santificação, da purificação. Não é fácil a gente viver no mundo onde há tantos atrativos. Cuidado,
Já viu que as mariposas são pegas por luzes ultravioletas, porque aquela luz azul, ela acaba gerando controle na mente daqueles insetos e elas são pegas e mortas. Cuidado com os holofotes, com as luzes, cuidado com as propostas. Se isso não bate com a palavra, se isso vai contra o seu testemunho, se isso vai contra aquilo que você aprendeu, meu irmão, cuidado. Nós estamos cercados para que isso não ocorra uma desgraça, uma miséria espiritual, social, familiar. Nós precisamos continuar na fé. Estão faltando homens de Deus com referência, para dizer, pode contar, eu estou aqui. Homens de oração, homens que dão testemunho para suas famílias. Nós precisamos demonstrar que há ainda aqueles que querem servir a Deus em santidade. Em santidade. Eu sei, irmãos, todos trabalham. Eu sei que todos correm atrás dos seus salários. Todos vocês vão atrás de manter a família. As pessoas falam isso como se a gente também não tivesse uma vida secular, outra ação que não fosse a igreja. Temos sim. Mas acima disso tudo, nós somos homens de Deus. Vocês são homens de Deus. O Espírito Santo vai usar vocês para trabalhar outras vidas. Pessoas que precisam dessa graça. E eu quero encerrar lendo um texto. E esse texto fala justamente disso. Até as pessoas que às vezes dizem assim, mas eu? Quem sou eu? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, quem sou eu para fazer tal coisa? Mas eu quero dizer que Deus te chamou. Tá? Deus te chamou. E para essa ação, Ele estará com você. O Espírito Santo estará com você. Eu quero ler aqui em 1 Coríntios. Versículo 3 diz assim: graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Pai, Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8 diz: o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Gostaria que vocês ficassem de pé antes de encerrar. Só os homens, irmão, só os homens aqui, desculpa, falha foi minha. Falha foi minha. Hoje vocês estão dando um passo muito importante. Muito importante. Não se acostume com as coisas religiosas, não. Não se acostume com as coisas do culto, não. Cada domingo, a cada dia, vocês devem sentir algo novo na vida de vocês. Renovação, purificação. Eu quero que vocês agora fechem os olhos de vocês. Eu quero que vocês sintam a presença de Deus chamando vocês. A presença de Deus tocando em vocês. E muito mais. Transformando, purificando. O Espírito Santo tem feito uma obra maravilhosa.
Vocês foram chamados para isso até o dia que o Senhor se manifestará, diz o texto. Eu abençoo a vida de vocês, a alma de vocês. Eu abençoo o trabalho, a casa de vocês. Vocês são chefes de família, são homens especiais. Deus não deixará vocês serem envergonhados. E nessa noite, Deus está honrando vocês, para que vocês possam prosseguir nesse caminhar, como homens segundo o coração de Deus. Eu abençoo vocês, em nome de Jesus. Amém. Vocês poderiam se cumprimentar entre vocês? Isso. Olha aí. Amém. A igreja pode aplaudir o Senhor. Na igreja. Nós vamos estar repassando os nossos seminaristas, ser certificado na primeira fase. Eu quero convidar você, homem, pai, venha fazer parte do nosso seminário. Vai ser muito bom você estar aqui junto conosco. Você vai crescer muito. E vai dar paz para a tua esposa um pouco. E você conhece a Deus, assim nos ajuda. Então venha fazer parte desse ministério. A gente vai para o Eduardo para estar me ajudando aqui. Vou chamar aqui os amados. Irmão Adalberto de Oliveira. Nosso irmão Adriano. É só 300 homens, amados. Irmão Altamir Ribeiro. Irmão Altamir, que faz parte da Assembleia de Deus, não é isso? Esteja conosco aí nessa trajetória, bênção. Irmão de sangue do nosso irmão Reverendo Alberto. Volta 297. Irmão Cláudio Antônio.
Irmão Daniel de Moraes. Se eu fosse ficar passando o currículo desses homens aqui, eu ia ficar por muito tempo. Um homem super importante dele. Um mestre. Eduardo Ribeiro. Pastor Edmar Sérgio Lima. Irmão Fabiano Pinheiro. E o pastor Fábio Procópio. Irmão Fernando Carneiro. Irmão Flávio. Pastor Genésio. Pastor Humberto Sena.
de som. Irmão Paulo Renato. Irmão Vitor Casimiro. Irmão William de Castro. E o nosso irmão Valdir 90. Amados, evidentemente que não somos 300 de peões, mas são homens valentes, homens que se colocaram como compromisso em manter o seminário até o final. E eu quero fazer um convite a você. Nós teremos outras etapas desse seminário, Homens Segundo o Coração de Deus. E o que nós aprendemos ali foi rever alguns conceitos que são perdidos, na verdade, porque nossa caminhada a gente perde algumas coisas. Então eu tenho certeza que você, esposa, os filhos que aqui estão, vão ter agora um homem que, se já era bom, melhor ainda dentro da sua casa. Amém? Assim, compromissado com a sociedade, compromissado com a sua família, sabendo escutar um pouco mais, sabendo o momento de falar na hora certa. E isso é de suma importância. E esses homens são aí mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Ficou algum homem que recebeu o seu certificado? A Luiz recebeu o seu? Por conta da Luiz não? Então me dá isso aí para passar por Luiz. Vem cá, Luiz. Fernando vai fazer isso tudo. Secretária, esse ó.
Bom, quebrando um pouquinho a estratégia do culto, eu pedi ao irmão Marcelo para trazer um louvor especial para os meus queridos irmãos, né, meus alunos. Muita honra dessa minha sala. E convido vocês, jovens, a fazer parte dessa turma. É muito boa essa turma. Irmão Marcelo. Você pode se colocar de pé? Vamos adorar ao Senhor. Crie, ó Deus, coração puro, e renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas o tempo é continuar no erro e viver mesmo no desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas o que eu é continuar no erro e viver no desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Amados, nós iremos fazer somente 4 anúncios. Mas eu quero dizer para a igreja de que esses 4 anúncios é muito importante, principalmente nas datas que nós iremos passar para a igreja aqui, que são projetos assim importantíssimos. Possa ser que de repente você passe e não tem nada a ver com isso. Eu já quero dizer para você, você tem a ver sim. Você tem a ver. Eu vou aqui passar alguns detalhes. Esse primeiro anúncio aqui é a respeito do almoço que nós teremos no próximo domingo. Estava programado para esse domingo aqui. Esse aqui será direcionado para a JNI. Então nós precisamos ainda da ajuda dos irmãos. Precisa ser comprado algumas coisas. E a própria refeição, né, que precisa também ser adquirida. Então, de que você possa procurar algum jovem aí e adquirir. Já é domingo que vem. Essa programação ela se faz necessário acontecer, porque já tem um projeto, já tem uma data para eles, no
que diz respeito ao acampamento. E isso é fundamental. E nós contamos com a sua ajuda, contamos mesmo, irmão. Assim, o pouco que você acha que é pouco, é muito, e irá ajudar muito. Você, quando nos falou, Gatinho, a Ed sabe, isso aqui é uma escola de sabedoria bíblica, amados. Entenda uma coisa. Muitas vezes, quando a gente coloca alguma coisa que tem que se pagar, a pessoa ela faz questão de pagar e, de repente, mesmo não tendo condições, é totalmente livre. Para a igreja, eu já tive conversando com o reverendo algumas vezes, eu fico me perguntando assim, por que a igreja não comparece? É uma pergunta, eu fico me perguntando. A igreja de Nazareno tem uma tradição nas terças e nas quintas-feiras de culto. Então o pessoal já está acostumado com isso, então foi tirado esse dia especialmente para esse estudo de sabedoria, e nós sempre aprendemos alguma coisa aqui. O interessante é que o nosso interesse é proporcionar um aumento de bagagem dentro da nossa fé. Isso é de suma importância. E nós aprendemos doutrinas com bases sólidas para aumentar, ou seja, argumentar e responder perguntas sobre os ensinamentos bíblicos. Eu vou aqui, o reverendo mandou para o grupo dos homens um videozinho de que um policial federal chegou para um homem que estava com a Bíblia na mão. Ele falou assim: olha, eu tenho aqui R$200 para você. Eu só quero que você me responda o seguinte: qual é o nome dos 12 discípulos de Jesus? Qual foi o nome dos 12 discípulos de Jesus? Aquele homem engasgou e não falou um discípulo sequer. Um discípulo sequer. E ele, quando ele estava acompanhado, ele falou assim: posso passar para o meu companheiro aqui? Ele passou para o companheiro dele. O policial passou tudo bem. Para ele, eu vou fazer outra pergunta. Mas eu vou dar para ele R$50 se ele responder. Qual foi o nome do discípulo que substituiu Judas? Também não soube. Não quero que você fique preocupado com isso. Pode ser que você não saiba também. Mas o interessante é que nós aprendemos coisas de muito mais além do que isso. Irmão, é preparado todo esse ensino para a igreja toda. Não é para um ou para outro. Independente do seu ministério dentro da igreja, como é fundamental nós estarmos aqui. E o que nós queremos mais aqui é ver essa igreja aqui como está aqui, assim dentro também do estudo. Porque você pode participar, é um estudo que você pode fazer suas perguntas, colocar suas ideias. Então é de fundamento para toda a igreja. E nós crescemos com isso. É por isso que eu digo que essa igreja não é uma igreja qualquer, é uma igreja forte. Eu estou falando da nossa igreja porque eu falo de causa de conhecimento. Então nós precisamos realmente estarmos juntos nessa caminhada. O terceiro anúncio, por favor, Betinho. Ajuntai-vos. Esse congresso é um congresso da família. Amados, o que nós temos visto mais nos dias de hoje são famílias destruídas. Destruídas porque não têm buscado o mais importante, que é a presença do Senhor na sua casa. Tem se perdido, o conceito tem se perdido. Ou seja, as mídias, a internet, essas coisas que o mundo tem trago para nossas vidas, para o convívio de nossas vidas, tem afastado a família. E muitas vezes as pessoas não querem estar aqui com o intuito de saber que nós precisamos ajuntar. Ou seja, vai ser baseado, dia 24/9, no domingo normal, ou seja, o domingo, na parte da manhã, às 8h30 da manhã, a sua presença, ela é indispensável. Domingo, dia 24, então, olha, 8h30 da manhã, com a pastora Sílvia, e à noite com o reverendo Roberto Barnabé, somente o dia, mas não deixa de ser um congresso, foi um dia separado, para que você venha com a sua família assim. É assim que nós precisamos estarmos, diante do Senhor, dentro da igreja, buscando o Senhor. Então, amados, e fugirmos daquilo que o mundo quer que nós venhamos ouvir a voz dele, do mundo, ou seja, nos desfocando daquilo que é o ensinamento de Cristo para nossas vidas. Nós não temos que ficar dando ouvido ao mundo, mas sim à palavra do Senhor, e nos fortalecermos cada vez mais, porque tem se perdido o amor, tem se perdido o respeito, a intimidade uns para com os outros dentro de casa tem se perdido. A gente tem que resgatar isso, amém, igreja? E o último anúncio é justamente sobre algo mundial. É o Setembro Amarelo. O que o Setembro Amarelo nos apresenta? Ele traz para nós o conceito de nós estarmos cientes
de quando uma pessoa ela começa a ter um indício para o suicídio. Nós estamos falando aqui, meus amados, de algo que é letal, que tira a vida verdadeiramente do ser humano. E muitas vezes a gente não consegue aperceber daquilo que é o início dessa situação. Nós estamos falando, amados, de algo mundial, de que são 800 mil vidas tiradas por ano. Nós estamos falando aqui numa questão de uma estatística, né, na OMS, ou seja, de cada 4 segundos está morrendo uma pessoa por suicídio. Amados, nós precisamos estarmos posicionados mediante aquilo que eu falei no início. Não adianta nós ficarmos falando assim, isso não tem nada a ver comigo, tem a ver sim conosco. E nós precisamos nos focar a respeito disso, ficarmos atentos a cada ponto disso, para que nós possamos tirar essas vidas do suicídio, para trazer realmente para que ela possa viver uma vida na sociedade. Então, no sábado, dia 23, terá início às 9 horas da manhã, o término será em torno de 11h30 mais ou menos. Com certeza será algo de excelência, o reverendo. Aqui nós temos são 4 pessoas que a gente coloca aqui, o Capanes, que é a irmã Lígia, psicóloga, a Zana, gerontóloga, a Rosemary, psicanalista, e o reverendo Roberto Barnabé, neuropsicanalista. Então nós teremos todos eles trabalhando aqui e trazendo um conteúdo para você, para que nós possamos estarmos atentos a isso, amados, para que nós possamos fazer a nossa parte. O Brasil está em uma colocação não muito legal, está em 8º lugar, dentro de 195 países que nós estamos falando. O Brasil não está numa posição legal, está em 8º lugar, nessa posição negativa. Então, de que você possamos fazer a diferença em nome de Jesus. Então, agende essa data aí, se programe, possa vir. Está envolvido aqui a presença, né, de representantes legislativos, os professores e Secretaria de Saúde Municipal. A sua presença, meu amado, também é indispensável. Amém? Eu conto com a sua presença. Separe esse dia, separe esse sábado. Vamos estar aqui a partir de 9 horas da manhã, no máximo, com um coffee break, um cafezinho antes, e depois iremos iniciar esse projeto, algo que nós estamos falando, algo mundial, e a igreja está trazendo para que nós possamos ficar atentos e tirarmos essas vidas que estão pensando em tirar suas vidas. Amém? E dar a elas uma vida saudável em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Amém? Se tudo está difícil, faça o quê? Tudo está difícil para Deus. Está vivendo para Deus. Eu quero. O nosso Deus. O nosso Deus. É capaz. Ainda mais.
Quem tem fé? Venha pela fé! O nosso Deus, Ele é incomparável! Cuidado aqui, tá, irmão? Cuidado com os filhos para não pensar. Tudo bem. Parabéns. Sorriso bonito, tá? Pois é. Ah, Jesus, muito bom. Ver as ovelhas felizes, né? Muito bom. Nós temos uma família linda que será recebidos como membros nessa casa. E nós louvamos a Deus, saber que também faz parte da família do pastor Eduardo Gomes, da nossa irmã Beth. Eu queria convidar aqui o Paulo Roberto da Silva Pinheiro, Natália Domingos Gomes, Caio Lucas Gomes Pinheiro e Bernardo Gomes Pinheiro. E a igreja pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Muito bom nós estarmos com nossas famílias aqui na casa do Senhor. E esses irmãos já frequentam a igreja já há bastante tempo, que hoje decidiram serem recebidos como membros dessa casa espiritual. Paulo, seja bem-vindo, meu irmão. Muito feliz de nossa presença, a vontade de Deus, sua vida. Sua vida também, pura energia. Queridos, gostaria que vocês ficassem perto.
Amém. Aproveitar que o pastor está aqui, pudesse ungir, né? Enquanto estivermos orando, tá? Todos. Levanta a sua mão direita para cá. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa família, pela vida do Paulo, da Natália, do Caio, do Bernardo. Pedimos a tua mão protetora, Senhor. Teu Espírito possa, Senhor Deus, sempre trabalhar, direcionar e abençoar essa família, Pai. Família ao pé da cruz, servindo ao Senhor, amando ao Senhor. E nós, como da Igreja do Nazareno, queremos, Senhor, profetizar toda sorte de bênção espiritual sobre a vida dessa família, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos dizer a eles? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Não está aqui com a sua esposa, a certificada de vocês todos, tá? Que bom, tá? Ah, aqui, ó, tem uma fotinha, olha. Tá aqui, ó. Benção, que benção. Benção. Nós vamos encerrar no estilo de alegria aqui. Eu queria que os homens viessem para cá. O pastor Humberto pudesse ajudar aqui na formação aqui, o pastor Humberto está acostumado. Nós já estamos encerrando, irmãos, mas vamos encerrar com esses homens aqui, louvando junto com o nosso ministério de louvor.
abraça-me, eu quero te sentir. Assim, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia pra adorar o Senhor. E quando os segundos olhos se encontrar, quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Tem que conhecer o Senhor, de erguer as minhas mãos, de te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Glória a Deus. A próxima vez que eu Glória a Deus. Bom, Deus abençoe vocês. Estamos chegando no final. Pastor Almir, quer falar alguma coisa? Amém. Deus abençoe. Gratidão a Deus por todos vocês, homens de Deus. Deus abençoe vocês, suas famílias, uma semana de paz. Busque realmente ter paciência. Quem tem paciência é próspero. Tá? Busque ter paciência, busque essa paz que vem de Deus. Tenha uma semana vitoriosa. Tá? Em nome de Jesus. Pastor Humberto, que vai nos dirigir hoje, né, com a ministração aqui da palavra profética. Hoje vou escalar só os meninos. Os meninos aqui. Nós agradecemos a Deus nesse momento tão especial. Nós vamos falar um ato profético agora, bem forte. Amém? No 3, tá bom? Mas bem forte mesmo. 1, 2, 3. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos abertos. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos abertos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eleia diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Glória a Deus. Levanta a sua mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, que a doce e fiel presença do Espírito Santo esteja com você, com sua família, seja com todos aqueles que chamam pelo nome do Senhor.
hoje e para todo sempre. A Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe, queridos. Boa noite.